Gente, como Deus usa as humilhações para nos quebrantar? Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia. Gente, rapidamente explicando, ontem a gente teve um probleminha que não conseguimos gravar, por isso que a gente repetiu, tá bom? Perdão! Vamos lá, Salmo 69. Lindo salmo, né? Deus, salva-me, pois as águas sobem até o pescoço, já falei bastante sobre isso. A gente vai ler hoje o verso 11 e 12. Quando me vesti de pano de saco, fui alvo de zombaria. Aqueles que ficam na entrada da cidade falam de mim. Eu sou objeto das cantigas dos bêbados. Verso 19. Tu conheces minha humilhação, minha vergonha e meu vexame. Todos os meus adversários estão diante de ti. E lembra que Davi vai dizer, no verso 4, aqueles que me odeiam sem motivo são mais do que os cabelos da minha cabeça. Davi não estava em pecado. E mesmo assim, ou seja, aqueles homens estavam cometendo injustiça contra Davi. Tá vendo? Mesmo que você não esteja em pecado, nós temos pecado e Deus precisa nos quebrantar. Lembra de Jó mais uma vez. Ele não estava em pecado, mesmo assim Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. No final ainda se arrepende, dizendo, eu antes te conhecia de ouvir falar. Esse negócio é uma coisa tão importante na nossa caminhada, porque não tem ninguém que não tenha sido humilhado uma vez, às vezes pela própria família, no emprego, enfim, em tantos lugares. E muitas vezes, por não sabermos lidar com isso, muitas pessoas, elas se tornam piores. Elas ficam com raiva, com ódio. Por que isso acontece muitas vezes? Porque partem do pressuposto de que não merecia. Davi aqui, ele diz de início, olha, eu não estava em pecado, né? Eles estão sem motivo, mas depois ele continua, ó Deus, tu conheces bem a minha insensatez e as minhas culpas. Ele sabia que não estava em pecado, mas ele tem pecado, ele tem falha e Deus precisa nos quebrantar. Por exemplo, a arrogância. Você não está em pecado necessariamente? Às vezes, por exemplo, como Ezequias, diz o texto que o coração dele se ensoberbeceu. Então, há momentos que há picos de arrogância, mas nós somos arrogantes, naturalmente arrogantes, e precisamos ser quebrantados por Deus. Puxa, essa é uma das coisas assim mais fortes na minha caminhada com Deus, na minha jornada, notar isso. Eu lembro que eu me orgulhava da minha humildade. Oh Deus, tem misericórdia, viu? Que vergonha. Quando eu era mais novo, oh, eu sou humilde, eu sou humilde. É um engano, nós somos corrompidos. Não há uma área da sua vida que Deus não tenha que tocar. Não existe isso de tinha uma área da sua vida que já era convertida. Tudo em você era pagão. Quando você nasce de novo, a obra é total. Não há nenhuma parte no seu ser que não necessite de transformação. O seu modo de lidar com o dinheiro, o seu modo de lidar com as pessoas, com a carreira, trabalho, enfim, todas as coisas em você precisam ser moldados, transformados por Deus. Tudo, e inclusive a questão da arrogância. Agora, quando você parte do pressuposto de que você é pecador, tudo muda. Você enxerga os momentos em que você é humilhado, que você sofre, com uma perspectiva diferente. Mesmo quando as pessoas fazem de maneira injusta, você crê que Deus está sendo justo ao permitir essa injustiça. Não compliquei não, né? Vamos de novo. Mesmo quando a pessoa está agindo de maneira injusta, ou seja, você não fez nada contra ela, enfim, você não está em pecado. Mesmo quando ela está agindo de maneira injusta, você sabe que Deus está usando essa injustiça para nos santificar, para nos moldar. Então, se Davi precisou ser humilhado, imagine nós. Então, a humilhação, ela nos quebranta. Puxa, o fracasso, por exemplo, quando você fracassa, como que isso nos humilha, tira a nossa força? Ou melhor, mostra que nós não temos força. Porque esse é um elemento muito presente na fé cristã. Paulo fala, lembra? O espinho na carne, ele pede para que Deus retire, mas aí Deus diz assim, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, isso é importante. Eu tenho 40 anos, né? Eu já falei para vocês aqui. Quando eu era garotinho, eu era mais ajeitado, gente. Não era tão quebrado assim. Ah, meu Deus. Na escola eu fui o príncipe, você acredita? Ah, não acredito, pastor. Creia, creia. Agora a gente vai ficando acabado, é? Você pensando o quê? E, puxa vida. E assim,
É impressionante como a gente vai envelhecendo, a gente, por exemplo, já não tem mais força, como a gente tinha anteriormente. Eu ainda tenho um pouquinho, mas não tem mais. Um dia eu fui fazer olha, era difícil alguém mais rápido que eu, onde eu estava, assim, jogando futebol. Muito difícil. Olha, eu não me lembro, não me lembro. Geralmente eu era mais rápido. E aí fui fazer um Cooper ali com meu filho e não estava aguentando, gente. Meu filho tem 14 anos. Velho. A gente vai ficando velho. É claro, eu treino bastante, gente. Eu treino, eu estou sempre treinando, fazendo exercício físico. Mas é que meu filho também, né? E aí ele é forte. E eu tava dando um suador em mim lá. A gente vai ficando careca. Fraqueza. Isso é... E é humilhante. A gente vai ficando mais feio do que já é. Mas é impressionante como que essas coisas, elas obrigam você a se aproximar de Deus, a se importar com aquilo que realmente é a coisa mais importante. A fé, a virtude. Porque a Bíblia fala, olha, a beleza não é a coisa mais importante. Ela tem o seu valor, sim, já fiz uma série sobre isso aqui. E na realidade, quando eu fiz a série, né, nem a maior preocupação nem é a beleza física, é a beleza na justiça, a beleza nas artes, a beleza no trabalho, aquilo que a gente faz, na nossa casa. E em se tratando da beleza física, é a de menos importância. É de menos importância, de menor importância. Mas enfim, a gente vai ficando velho, é uma humilhação. Você pode chegar até algum tipo de doença em que você precisa de ajuda. Já viu como que as pessoas, se elas têm alguma deficiência, que elas precisam de ajuda, elas ficam profundamente ofendidas, porque elas se sentem humilhadas. Ó, fica em depressão. O nome disso é arrogância. Sabe por quê? Porque, no final, todos nós precisamos o tempo todo uns dos outros. Mas o tempo todo. O tempo todo. Eu vejo aqui na igreja, o William, que trabalha aqui na igreja, nossa, o quanto que ajuda, e tantos outros. Eu fico pensando como que a gente faria as coisas, né, sozinho. Não dá. Não dá. O tempo todo nós precisamos uns dos outros. Mas você tem a falsa sensação de que você é independente, que você arrebenta, que você... Lembra, acho que eu já contei aqui para vocês, eu mudei na segunda-feira uma vez para uma casa na roça. Voltei, de segunda para segunda-feira eu fui com mudança, quarta eu voltei. Primeiro porque eu falei, nossa, não vai dar para minha esposa ficar aqui, eu não vou conseguir ficar em paz aqui, era muito deserto. Deixar minha esposa aqui, eu saio toda hora. E um segundo motivo, era totalmente deserto. Gente, que sensação. Quando eu voltei para minha antiga casa, aí eu tive a percepção de que o seu Zé, lá da esquina, que eu nem conhecia, quer dizer, nem sabia o nome dele, simplesmente por estar ali, passando de carro, apenas buzinava e tal, o quanto que ele, de alguma maneira, acalentava a minha alma, a existência dele ali, de eu saber, não estou sozinho no mundo, tem mais gente. Então, a humilhação, ela é uma bênção. Deus nos ama, lembra disso? Lembra-te pelo caminho pelo qual o seu Deus te guiou no deserto para te humilhar. Deus nos ama, gente. Como que é a humilhação, então, quando permitida por Deus? Quer dizer, se você passou é porque foi permitida por Deus, porque Deus de alguma maneira quis. Como que pode ser ruim? Não tem como. Algumas vezes eu tive assim medo, muitas vezes medo. Você vai fazer um vídeo, você tem medo, puxa, eu estou sendo certo, estou correto. Eu pensei em tudo aqui em relação aos argumentos, tá faltando nada, tá correto. Você fica com medo de fazer algo errado, de você... Mas aí eu pensava, tá, e daí se alguém vem e mostra que eu tô errado? Vou passar uma vergonha, e daí? Meu ego vai ser bom, vou aprender. Mas tá vendo essa preocupação excessiva também, vergonha? É um medo de ser humilhado, de passar vergonha. Tem a ver com ego. Tá vendo como que tem a ver com ego? Esses medos excessivos. Porque o tempo todo preocupado com o que os outros pensam. Medo de ser humilhado, de que alguém dê risada de você. Isso tem tudo a ver com ego. Então, Deus muitas vezes, Ele permite isso. Ele permite que sejamos humilhados. Das mais variadas maneiras, na escola, no trabalho, na igreja. E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar com raiva? O que você vai fazer? Você vai fazer como muitos fazem? Aquele que me ajudou vai se arrepender. É isso que você vai fazer? Ou vai reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e ver Deus ali nisso? E se humilhar diante de Deus? Se humilhar. Tá, gente? Eu não estou dizendo aqui, por exemplo,
Ai, diante de que a gente tem que tolerar tudo, mas isso é outra pregação, hein? Mas mesmo que seja no trabalho, humilhações constantes do seu patrão e você precise mudar de emprego e tomar uma atitude, você pode fazer isso. Mas mesmo assim, que haja no seu coração essa submissão a Deus de falar, eu sei, Deus permitiu isso para me quebrantar. Então você pode tomar as medidas que você precisa, mas lá dentro do seu coração, veja isso como Deus. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A humilhação é uma bênção. Deus te humilha e Ele vai te humilhar. Oh, como vai? Como que Deus vai? Mas quando isso acontecer, quando o sol da justiça bater, não endureça, derreta, se quebrante, porque os humilhados serão exaltados. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o Teu santo nome, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê força para que sejamos humildes e cheios de fé. Ajude-nos, ó Pai, porque não podemos por nós mesmos sermos humildes. Somos naturalmente arrogantes, orgulhosos, independentes, mas confiamos no Senhor, na Tua bondade, que nos lava de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém? Lembrando, os meus cursos estão em promoção até dia 14. Só R$ 165. O link está aqui na descrição. Deus abençoe. Até a próxima.